Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Trabalhávamos de frente um para o outro naquele shopping. Eu como vendedora numa loja de calçados e do outro lado do corredor ficava a loja de equipamentos eletrônicos onde o Caio trabalhava. Na verdade, aquela era a minha primeira semana. Estava indo no período de experiência. E desde os primeiros dias foi inevitável notar a presença daquele rapaz. Vez ou outra, quando não tinha muito movimento, ele ficava ali na porta da loja, de olho no que acontecia ali na minha. Eu era comprometida, tinha um noivo de quem gostava muito, só que sei lá como esse tipo de coisa acontece com a gente, né? Algo naquele moço começou a mexer demais comigo. Até que um dia ele se aproximou e puxou conversa. Você é nova aí na loja, né? Então, comecei esses dias. E você faz tempo que trabalha aí, nessa loja da frente? Já faz, deixa eu ver, quase 2 anos agora. Aliás, desculpa, não me apresentei, eu sou o Caio. E você, como se chama? Desde esse dia, eu notava que ele ficava me olhando lá do outro lado. Às vezes, quando eu também não estava atendendo ninguém, não tinha cliente, até eu ficava também dando assim uma paquerada. Uma olhada disfarçada, claro. Na verdade, eu nunca imaginei que isso pudesse ter alguma consequência, assim, mais séria. Mas um dia, na praça de alimentação, eis que ele voltou a se aproximar de mim. Eu estava ali tomando um suco, distraída, quando escutei aquela voz me chamando pelo nome. Até me assustei, principalmente quando me virei e dei de cara com ele bem pertinho de mim, me olhando com aquele sorriso estampado no rosto. Ele então pediu desculpas, disse que não queria me assustar. Aí perguntou se podia conversar um pouco comigo, se o suco estava gostoso. Para resumir, ele pediu alguma coisa para beber e sentou comigo ali na mesa. E já começou a me encher de perguntas. Sabe, desde o começo deu para notar que ele era um cara assim muito brincalhão. O astral sempre assim, lá no alto. E não vou negar, esse seu jeito mexeu demais comigo. Dava para notar que era uma pessoa assim muito bacana, muito divertida, muito alto astral, sem contar que também era bonito. Apesar de ter feito um monte de perguntas sobre mim, o que eu achei engraçado é que ele não ultrapassou certos limites, digamos. Não se insinuou. Embora tenha coisas que ficam assim subentendidas. E eu digo isso porque notei o seu interesse só pelo modo como ele olhava para mim. De todo modo, ele não perguntou, pelo menos não nesse primeiro dia, se eu tinha namorado. E eu também deixei quieto, não comentei nada que era noiva, até porque vamos convir, né? Acho que nem precisava. Até porque eu usava aliança de noivado. E não sei, ele devia ter reparado. Voltamos ao trabalho juntos. Ele foi para a loja dele, eu fui para a minha. Mas a partir desse dia, eu senti que a minha vida começou a se modificar. As coisas que eu sentia, que eu não estava acostumado a sentir. Porque sempre que eu vi o Caio, mesmo que fosse assim, de longe, de relance, eu já sentia o coração bater mais forte. Sem contar que ficava pensando nele em momentos que não tinha nada a ver. Às vezes, também acontecia de fazermos o lanche no mesmo horário. Aí ficávamos ali conversando. De modo que aos poucos, mesmo eu tendo tentado evitar, até porque sabia que não era certo, aquela atração foi aumentando. Isso, naturalmente, começou a me preocupar, porque, enfim, eu era noiva, gostava do meu noivo,
Já estávamos juntos há quase 3 anos. Só de noivado, para se ter uma ideia, eram 7 meses. E eu nunca havia tido nenhuma dúvida de que ele era o homem certo para mim. Só que o fato de estar me sentindo atraída pelo Caio começou a me deixar preocupada, até porque isso eu não conseguia mais negar. Um dia até comentei com a minha prima. Falei para ela que no trabalho tinha um rapaz que andava se aproximando de mim e que eu andava pensando nele mais do que devia. E ela fez assim uma cara de censura. Nossa, Bilenda, o que está acontecendo? E o Adilson, você não está pensando em terminar com ele, tá? Falei para ela que não tinha nada a ver. Até porque eu amava o Adilson. Claro que não ia terminar. Jamais seria capaz de fazer nada pelas costas dele. E não seria mesmo. Se tinha uma coisa que eu prezava, mais do que tudo na vida, era a lealdade, a honestidade com a outra pessoa. Já tinha sido traído uma vez e sabia o quanto doía. O fato de estar me sentindo, digamos assim, balançada por outro homem, não queria dizer nada, até porque a gente sabe que esse é o tipo de coisa que dá e passa. Aliás, depois dessa conversa que tive com a minha prima, procurei até me segurar um pouco mais. Não ficar procurando tanto o Caio com o olhar. Evitava ficar próxima dele. E também passei a fazer o lanche num horário que eu sabia que ele não ia aparecer. Um dia, no entanto, eu estava ali comendo alguma coisa quando ele apareceu do meu lado. Justamente como daquela primeira vez. Pediu algo para a atendente, aí sentou ali do meu lado e ficou puxando conversa. Até que pelas tantas me fez aquela pergunta que me deixou meio aérea. Domingo é teu aniversário, né? Eu olhei para ele surpresa. Ué, como que você sabe? Ah, vi no teu perfil. Aliás, eu estava pensando em te mandar um convite de amizade. Se eu mandar, você aceita? Falei que sim. E ele então falou que acessava o meu perfil todos os dias, que via tudo o que eu postava, fotos, vídeos, imagens, e ainda acrescentou: aquele cara que aparece com você nas fotos é teu namorado? Olha, não me perguntem por quê. Tem coisas que a gente não sabe o motivo. Mas eu senti um frio na barriga quando ele me fez aquela pergunta. Sei lá por quê. Até então nunca tínhamos conversado sobre isso. Eu tinha certeza de que ele já tinha visto a aliança no meu dedo. Só que pelo menos até aquele momento nunca tinha tocado no assunto. Ele nunca tinha me feito pergunta nenhuma. E eu também não tinha comentado. De modo que fiquei até meio sem jeito. Não sei explicar, mas eu fiquei tão incomodada com aquela conversa. Não queria conversar com ele sobre o meu noivo. De todo modo, fazer o quê? Fiquei sem jeito de fugir do assunto e confirmei que o Adilson era não apenas meu namorado, era meu noivo. E nessa hora, senti que a expressão do Caio mudou. Eu imaginei mesmo, por causa dessa aliança aí que você usa no dedo, né? Mas me diga, faz tempo que vocês estão juntos? Ele foi emendando uma pergunta atrás da outra. Quis saber, inclusive, se eu gostava do Adilson. E olha, podia ser impressão minha, mas senti que ele ficou desapontado. O fato é que voltamos ao trabalho e depois ele realmente me mandou um convite no meu perfil. Eu o adicionei, mas ficou nisso. Ele não mandou nenhuma mensagem. O que eu não imaginava era que no sábado seguinte, perto do final do expediente, eu fosse receber aquela surpresa. Apareceu um entregador ali na loja, segurando um buquê de rosas, perguntando por uma garota chamada Milena. Adivinha? Só podia ser eu. Era a única Milena ali na loja.
Olha, levei até um susto quando escutei o meu nome, porque era um buquê assim tão bonito, um arranjo tão... Juro, eu tinha até meio que esquecido que era meu aniversário no dia seguinte, porque a gente estava numa correria tão grande ali na loja, um entra e sai de clientes o dia todo, de modo que nem havia tido tempo de pensar no meu aniversário. Imagine a surpresa que eu tive quando peguei aquele arranjo lindo nas mãos. Todo mundo ali fez a maior festa, né? Os colegas, até os clientes ficaram olhando para mim. Na hora, naturalmente, a única imagem que me veio na cabeça foi a do Adilson. Muito provavelmente tinha sido ele a me mandar aquele buquê de rosas ali na loja. Até porque quem mais? Era o meu noivo. Só que quando olhei o cartão e o nome que ali estava escrito, juro, eu quase caí de costas. Porque não esperava. Mas o nome que estava ali escrito diante de mim naquele cartão não era do meu noivo, e sim do Caio. Olha, eu senti até uma moleza nas pernas. E meu coração, que naquelas alturas já estava batendo forte, simplesmente e quase explodiu dentro do peito. Com toda sinceridade, eu não esperava. Não dele. Do meu noivo, talvez, mas do Caio. Olha, eu fiquei tão emocionada com as coisas que ele escreveu. Era uma mensagem assim normal de aniversário. Ele me dando parabéns, desejando felicidades. Só que no fim, ele acrescentou uma coisa que me deixou tão confusa e tão emocionada ao mesmo tempo. Queria muito ter te conhecido numa outra situação. Quando você não tinha um noivo. Me responda. Por que será que todas as mulheres lindas e especiais desse mundo já são comprometidas? Imagine como eu me senti quando li aquilo. Tanta coisa passou pela minha cabeça. Quase ninguém sabia que eu estava de aniversário no dia seguinte. Só que depois que recebi aquelas flores, veio todo mundo me dar os parabéns, me abraçar, mesmo adiantado. Fiquei tão fora do ar com aquela surpresa e tão confusa ao mesmo tempo. Minha intenção era conversar com o Caio depois, agradecer pelo presente, mas não sei, eu não tive coragem para encará-lo. Me bateu um medo tão grande, principalmente das coisas que eu estava sentindo, que assim que deu o meu horário, eu saí de fininho, mesmo ele estando ali à minha vista, na loja. Guardei o cartão na bolsa e em casa contei para o meu pessoal que aquelas flores tinham sido uma surpresa do pessoal da loja. Como que eu ia dizer que tinha sido outro homem a me mandar aquele buquê? Não tinha como. Aliás, eu devia até mesmo ter me livrado daquele cartão, para não dar nenhum rolo caso o Adilson acabasse encontrando aquela coisa ali no meio das minhas coisas, mas fiquei com tanta pena de jogá-lo fora. Achei que seria até ingratidão da minha parte. Por isso o mantive guardado ali na minha bolsa. Depois agradeci a ele por mensagem. Falei que não esperava, e não esperava mesmo, que tinha sido uma surpresa muito grande para mim. Ele perguntou se eu tinha gostado. Imagine. Na verdade, eu tinha adorado. Depois ainda falei que só não tinha ido agradecer pessoalmente porque não quis atrapalhar o serviço dele. Vi que tinha muito cliente na loja naquela tarde. Por mentira. Fiquei com medo das coisas que andava sentindo por ele nos últimos tempos. Só eu sei a confusão que estava na minha cabeça. Eu não queria pensar nesse homem. Até porque não devia. Mas bastava um descuido.
E a imagem dele aparecia do nada, assim, na minha lembrança. Até mesmo naquele momento que estava trocando mensagens com ele, meu coração batia fora do compasso. Até que no fim, ele escreveu aquilo. Eu queria ter te dado um abraço de feliz aniversário, mas na segunda-feira prometo que eu faço isso. Tudo bem? Meu Deus, o que é que esse homem estava fazendo comigo? Desde que tinha começado a trabalhar ali naquela loja, desde que o tinha conhecido primeiro de longe, depois de perto, que eu andava com a cabeça tão confusa em relação aos meus sentimentos. E depois, quando o meu noivo chegou em casa, eu me senti tão esquisita, principalmente porque tive de mentir para ele também, dizendo que aquelas flores, dizendo que aquele buquê tinha sido dado pelo pessoal da loja. Me senti tão mal, com o coração apertado. Não apenas porque tive de mentir para ele, mas porque bem aqui no meu íntimo, eu queria que o Caio estivesse ali comigo e não o Adilson. Principalmente depois daquelas mensagens. Fiquei pensando naquele abraço que ele disse que me daria na segunda-feira. Não sei explicar, mas fiquei com o pensamento longe o tempo todo no dia do meu aniversário. Fizemos até um almoço ali em casa para comemorar, mas sabe quando você não consegue se concentrar? Até minha mãe notou que eu estava esquisito. Aconteceu alguma coisa, filha? Parece que você está no mundo da lua. Não foi só a mãe. O próprio Adilson também me sentiu distante. Até estranhou quando me recusei a fazer amor com ele. Sabe aquela desculpa clássica? Dor de cabeça. Na segunda-feira, quando vi o Caio, meu coração disparou de novo, só para variar. Eu fiquei tão atarantada diante dele, sem saber o que fazer, quando ele mandou uma mensagem perguntando se eu aceitava almoçar com ele. Eu sabia que não devia. Até porque não era seguro. Quando você está sentindo coisas que sabe, não deveria sentir, o melhor que a gente pode fazer é se afastar, é se distrair. Só que eu não conseguia dizer não. Parecia até, quando ele falou que queria que eu almoçasse com ele, que ele tinha alguma coisa para me falar. E quando nos encontramos, deu para sentir uma certa tensão no ar. Repito, ele parecia querer me dizer alguma coisa, mas não tinha coragem. A primeira coisa que fizemos foi trocar aquele abraço que ele tinha prometido. E só de sentir os nossos corpos juntos, eu esmoreci. Para mim estava muito claro que eu estava sentindo algo muito forte por ele. Não era só uma atração física. Quem sabe já estivesse até apaixonado. Foi um abraço tão gostoso que a minha vontade era de nunca mais soltá-lo. Durante o almoço, a gente conversou coisas assim normais. Mas depois, como ainda tínhamos um tempo, fomos tomar um ar lá fora. E foi então que, me olhando no fundo dos olhos, ele novamente perguntou: você gostou das flores? Claro que gostei, adorei. E o cartão, você também gostou? Lógico que sim. Aliás, posso te fazer uma pergunta? Mas seja sincero. O que você quis dizer com aquelas palavras? Que queria muito ter me conhecido numa outra situação. Ele olhou assim para mim, chegou a esboçar um sorriso. Parecia nervoso. Pensei até que ele fosse fugir da resposta, só que não. Você não entendeu? É que é uma pena você ser comprometida e ter um noivo, porque desde que eu te vi pela primeira vez, eu me encantei por você. Quando descobri que você era noiva, aí já era um pouco tarde, né? Porque naquelas alturas eu já estava apaixonado.
quando ele falou aquilo, eu fiquei sem palavras. E em pensamento concordei com ele, porque era mesmo uma pena não termos nos conhecido numa outra circunstância. De todo modo, só eu sei o quanto tudo aquilo mexeu comigo. Sabe, eu olhava para ele com os olhos fixos em mim e ia me sentindo cada vez mais entregue àquele sentimento. A verdade é que tudo mudou. O ar que nos envolvia era tão mágico que foi inevitável. Nem sei dizer quem de nós dois tomou a iniciativa. Só sei dizer que quando me dei conta, estávamos um nos braços do outro. Nossas bocas coladas num beijo ardente e apaixonado. Claro que eu sabia que era errado. Só que, meu Deus, quem consegue remar contra a maré da paixão? Cheguei a perguntar em pensamento, meu Deus, por que colocar esse homem no meu caminho justamente num momento em que tudo estava no seu lugar na minha vida? Desde que tinha conhecido esse homem, que passei a me sentir confusa. E agora, depois daquele beijo, a sensação é de que eu estava perdendo as rédeas da minha vida. Só que apesar de ter me deixado levar por aquele instante, acabei caindo em mim e me afastei daquele abraço. Ele ficou assim, me olhando com aquela expressão de frustração, até que falou: eu quero você, Milena. Tô apaixonado. Se você me der uma chance, prometo que vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Termina com teu noivo. Fica comigo, por favor. Ele parecia tão aflito ao dizer aquelas palavras. Sabe, não era apenas uma declaração, nem apenas um pedido, era uma súplica. Ah, se fosse assim tão fácil. Eu não podia simplesmente chegar no Adilson, meu noivo, e desmanchar o noivado, sem mais nem menos. Como seria se eu fizesse isso? Como que eu ficaria diante dos meus pais, da família dele? Como eu queria que fosse mais fácil. E foi exatamente isso que falei para ele. Ele então tentou me abraçar de novo, mas desta vez eu me retraí. Falei que não podia. Depois tratei de voltar lá para a loja. E o deixei ali sozinha. Antes, dei ainda uma passadinha no banheiro. E chorei tanto, mas tanto. Por que será que tinha de ser assim, meu Deus? O pior é que, naquelas alturas, já não havia mais dúvida de que eu estava apaixonada por ele. Isso ficou ainda mais evidente para mim depois daquele beijo. Olha, não tive estrutura para continuar trabalhando. Conversei com a minha gerente, falei que não estava me sentindo bem e ela me dispensou. Só que em vez de ir para casa, peguei o ônibus, fui até o centro e fiquei andando sem rumo, pensando na minha vida, chorando. As pessoas passavam por mim assim, e quando percebiam que as lágrimas rolavam pela minha face, deviam pensar que eu era louca. Até conversar sozinha, eu conversava, chorava e me perguntava tanta coisa, eram tantas perguntas, não só para mim, mas principalmente para Deus. E com o passar dos dias, eu fui me sentindo ainda mais confusa. Em casa, naturalmente, que todo mundo já tinha notado que alguma coisa séria andava acontecendo comigo, porque eu vivia calada. O Adilson, inclusive, já estava me pedindo explicações. Todo mundo percebeu que eu não estava normal. Meu Deus, o que eu ia dizer? Que estava apaixonada por outro? Que a gente tinha inclusive se beijado? Que ele tinha me mandado aquelas flores? Fui tentando
levar a vida e sufocar aquela paixão do jeito que dava. Evitando ficar perto do Caio a todo custo, até que o Adilson, era uma coisa que eu temia que pudesse acontecer. E parece que quanto mais a gente teme, mais o acontecimento se aproxima e acaba acontecendo mesmo. Meu noivo acabou encontrando aquele cartão que o Caio tinha me dado no dia anterior ao meu aniversário, junto com o buquê. Eu tinha guardado na bolsa e fiquei com pena de jogar fora. E no fim, desconfiado, pelo jeito esquisito como eu andava, ele foi lá mexer nas minhas coisas para ver se encontrava algo e acabou encontrando. Fiquei contra a parede quando ele me mostrou aquele cartão e quis saber o que é que significa isso, Milena. Quem é Caio? Aliás, será que é por causa dele que você anda esquisita desse jeito? Comigo e com todo mundo? Respondi que não era ninguém. Só que nem eu mesma me convenci das minhas palavras. Imagine ele. Ele começou a me pressionar, querer saber o que estava acontecendo, e assustada, eu comecei a chorar e no fim acabei lhe contando tudo o que estava acontecendo comigo. Contei inclusive do beijo que tinha rolado entre mim e o Caio. Falei que estava confusa. Já que ele queria saber, contei tudo. Que não sabia mais o que queria da minha vida. Nem mesmo se queria levar adiante aquele noivado. Foi o momento mais difícil do nosso relacionamento. Até ele chorou. Aliás, chorou um monte. Eu te amo, Milena. Você é tudo pra mim. Não quero te perder. Não me deixa, por favor. Não faz isso comigo. Eu não vou te deixar, Wilson. Se acalma. Isso não vai acontecer. No fim, depois de muita conversa, a gente acabou se acertando. Da maneira que dava, claro. Eu, inclusive, prometi que iria sair daquela loja. Que não iria mais trabalhar naquele shopping. Tudo para não ver mais o Caio, me afastar dele. E foi isso que realmente acabou acontecendo. Porque foi isso que eu fiz. Não cheguei nem a me despedir do Caio. Mas conversei com ele por mensagem depois. Expliquei a ele o que tinha acontecido, da conversa que eu havia tido com o Adilson. E ainda pedi que ele não me procurasse mais. E bloqueei as minhas redes sociais. Ou eu fazia isso, ou tenho certeza, seria o fim do meu noivado. Mesmo assim, juro que não sei se fiz a coisa certa. Era o que eu precisava fazer, mas será que era o certo? E quando eu digo certo, não é o que a sociedade espera. Digo certo no que se refere aos meus sentimentos, à minha felicidade. Porque mesmo longe, mesmo sem vê-lo, sem falar com ele, eu não consigo parar de pensar no Caio e de sofrer com essa distância. Sabe, tem horas que eu penso até em voltar atrás, terminar o meu noivado, ir até aquele shopping, procurar a pessoa que realmente eu amo e me atirar nos seus braços. Mas aí eu penso no sofrimento que causaria no Adilson, nas nossas famílias, e acabo desistindo. Será que desisto porque sou corajosa? Ou será que eu desisto porque sou covarde? Não entendo por que foi acontecer justamente comigo. Minha vida estava tão sossegada. Tudo estava no seu lugar. Até aquela tempestade em forma de gente cruzar o meu caminho. Em nome da história que tenho com meu noivo, decidi me afastar do homem que amo. Mas tem horas que eu me arrependo tanto.
Não sei por que fui tão covarde desse jeito. Porque penso às vezes que a felicidade veio bater à minha porta. Eu não tive coragem de abrir. Queria tanto encontrar resposta para essas perguntas que me atormentam. O que foi na verdade? Uma mulher corajosa, que é capaz de abrir mão de uma paixão por aquilo que ela julga certo? Ou será que fui uma covarde, meu Deus? Abrindo mão de um amor que talvez fosse o amor da minha vida. Sem coragem para enfrentar a minha família. Sem coragem para enfrentar o meu noivo e dizer a ele que não é dele que eu gosto. Que é de outro homem. Que eu sinto falta. Que é a falta dele que eu estou sentindo. E talvez venha sentir essa falta durante muito tempo. Será que fui uma covarde? Por não assumir o que sinto? Meu Deus, me responda. Será que fui uma covarde? Ao invés de abrir mão daquele noivado mentiroso e ir atrás do homem que eu realmente amo, daquele que nessas alturas eu já não tenho mais dúvidas, é o amor da minha vida.